E aí, pessoal, de volta com mais um episódio do Innovation Hub Show. Estamos aqui todas as semanas falando sobre inovação em diversas áreas, diversas indústrias, diversos setores. Não é não, senhor Luiz Augusto Durso? Alegria voltar para mais um programa. Hoje eu estou animado porque se tem um setor que sempre me chamou a atenção e que tem muita inovação, se não é um dos pais da inovação do mundo, é o setor da aviação. Então, hoje o programa vai ser especial. Agora, você sabe que o pessoal aqui tá tirando onda de mim, né? Porque eu comecei a fazer o curso desse cara aqui, e aí já falaram, eu não tenho coragem de andar de avião com você, não. Imagina! Eu não vou com você nem no Flight Simulator. O pior é que esse aqui e pior que você já pilotou. Eu já pilotei. Como foi a experiência? Avião de verdade, avião no Flight Simulator. É animal. É muito legal. Eu lembro que uma primeira experiência que eu tive novão, e eu conto pessoal, antes de pensar em... Primeiro eu fui pro TI para depois ser advogado, mas antes de pensar em tudo isso eu queria ser piloto. E aí meu pai, sabendo disso, uma vez a gente voou num voo São Paulo-Natal, e eu voei na cabine do voo comercial, era um voo da Gol, ainda o piloto podia, né? Permitiu, e eu fui na terceira ali no Jump Seat. No Jump Seat, e acompanhei muito legal, baita experiência, muito legal. Fernando De Bortoli, do canal Aero por Trás da Aviação. Tudo 2 bem? milhões de seguidores Chegando no YouTube. em 2 milhões Só já no YouTube. Só no YouTube. Só no YouTube. Prazer ter você aqui. Prazer o meu. Obrigado pelo convite aí. Falar uma coisa que eu gosto bastante sempre. Boa. Todas as redes sociais, Aero por Trás da Aviação. Tá na TV também. Tá na TV também. Hoje a gente tá no canal Modo Viagem. A gente ficou 8 anos no canal, na época chamava Mais Globosat, né? Que aí mudou de nome. E o programa começou, na verdade, na TV. É um projeto que começou em 2013. 2014 estreou no canal Mais Globosat. Ficamos lá até 2022, quando mudou de nome. E aí a gente foi para o Travel Box Brasil. Além do Travel Box Brasil, a gente também está na Pluto TV, de streaming. Então dá para assistir as duas temporadas gratuitas lá, que são os formatos para TV. E aí, internet, né? Toda semana postando vídeos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. E o que eu acho legal é a pluralidade dos temas, assim, porque tem muita gente que tem canal de avião e segmenta muito para falar só de viagem, só do modelo de avião. Vocês são muito plurais. Eu já vi vídeo, por exemplo, seu, porque não pode ter uma grade na frente da turbina para não entrar passarinho. Exato. Então, esse tipo de conteúdo é muito legal para essa linguagem hoje das redes sociais. A gente fala de tudo que é relacionado à aviação, seja de um pequeno aviãozinho no aeroporto municipal até um Airbus A380 no maior aeroporto do mundo, né? Então, a gente gosta de falar como que a aviação funciona. O objetivo é aproximar as pessoas da aviação, porque a aviação, ela sempre foi um tema muito distante das pessoas que não estão envolvidas com isso de alguma forma, né? Ou tem um familiar que é piloto, ou militar, ou trabalha em um aeroporto, né? Então, quem não tem nenhum tipo de relação com a aviação, vê a aviação como algo distante, algo perigoso, coisa de maluco. Eu acho que tem, né? tipo, o fascínio e o medo. São dois extremos, né? Então, ou a pessoa é muito fascinada, como é o meu caso, o caso dos amigos, né, que são movidos por isso, ou a pessoa morre de medo de entrar no avião. Então, a ideia do programa, em 2013, a gente criou para aproximar a aviação, para mostrar como que tudo funciona. Por isso que chama Aero por Trás da Aviação, para mostrar como que é o funcionamento disso. Consequentemente, a pessoa que tem medo passa a perder o medo, porque ela entende como que o assunto funciona. Essa que é a ideia. E é louco porque, assim, é física, né? É lei da física. Mas é isso então, por isso que é legal a presença dele, porque é física, mas é pura tecnologia. Sim. Eu acho que é isso que afasta as pessoas da aviação. Eu acho que tem uma questão, que antigamente viajar era coisa de rico, então pouca gente viajava de avião, era uma coisa inacessível, muito mais ter um avião. Sim. Ainda é muito difícil era proibitivo, hoje é muito mais acessível. Mas ainda é um luxo. Não, mas ainda é caro. Mas dá para você comprar um avião, por exemplo, em compartilhado, cota, né? Isso é muito comum. Isso é mais barato que um carro. Mais barato que um carro. Claro. E olha, eu tenho amigos que dividem avião em 5, 6 sócios e o avião fica parado no hangar. Então, às vezes a pessoa fala, não vou dividir porque quando eu quiser o outro vai usar. Cara, a aviação não é igual o seu carro que você usa todos os dias, né? Essa é uma pergunta boa. Hoje, por exemplo, a família da minha esposa é do interior, 400 quilômetros de São Paulo. Financeiramente, entre eu ficar indo de carro, pagando pedágio, desgaste do carro, etc., gasolina, se eu comprar um avião em sociedade com o Igor aqui para ele ir para Minas e mais uns 4 amigos, talvez... Com certeza vai ficar mais barato mais que carro. Barato? Sério? Com certeza. Hoje você tem aviões, se vocês não forem viajar todos juntos, né? Compra um avião para 2 lugares, um avião para 4 lugares, e você consegue fazer uma viagem dessa, de 400 quilômetros, fazendo uma conta rápida aqui,
vai demorar mais ou menos 1h30 de voo, assim. E vai custar quanto? De gasolina, de querosene? Vai custar, um avião para 4 lugares vai custar uns R$ 1.000 por hora de voo, um avião para 2 lugares vai custar uns R$ 700 por hora de voo. Então, Então, se eu dividir com o passageiro, Se você são divide com o 350, passageiro, é a é o preço da gasolina passagem. e o pedágio. Quer saber mais sobre isso? Tem uma playlist sua Tem. falando exatamente sobre o custo. De quanto custa manter voar em determinada aeronave. Determinadas aeronaves. Eu fiz essa conta, eu tô com um pouco de tosse, tá? Então às vezes tranquilo. eu vou tossir, mas tá passando. Eu fiz um vídeo de um avião que a gente tem no Campo de Marte, que é uma representação que a gente tem de um fabricante lá da Bahia, que é a Montair. É um avião de 2 lugares, e eles estão fazendo agora de 4 lugares, que deve lançar o ano que vem. No Carnaval, eu peguei o avião, decolei do Campo de Marte e fui para Ubatuba. A estrada estava estimando mais ou menos 4h30, 5 horas. Fora Carnaval, bagunça, hein? exatamente. O risco de você ficar 4h30... A minha mulher estava grávida de 8 Eu vi meses. esse vídeo. Você viu? Eu vi esse vídeo. O obstetra só liberou porque a gente ia voando, porque ele falou, vocês não vão ficar 5 horas num Sentado. carro com ela grávida de 8 para 9 meses? Impossível. A conta que eu fiz, a gente gastou mais ou menos R$ 700 o trecho. Então, R$ 1.400 a gente foi e voltou de Ubatuba de avião. Ah, mas de carro, se você fizer a conta, vai dar uns R$ 500 e de volta. É um terço do valor. É um terço do valor, mais ou menos? É, só que você está indo em 1/5 do tempo, com muito menos risco, porque o avião, nesse sentido, vai ser muito mais seguro num tempo que nem hoje, que está sol, um ambiente completamente controlado. Fora que é gostoso. Fora que a vista que você tem lá é muito melhor, né? Então, assim, e se você divide por 2 pessoas, por exemplo, vai você e um amigo, divide esse valor por 2, então quase é igual. acessível. Você foi pilotando. Eu nesse fui caso. pilotando, Então, sim. isso eu acho que talvez é o diferencial. As pessoas, elas tiram a carta. Sim. Talvez a gente tenha que ter um pouco de mania de também se habilitar para outras Exato. modalidades. Mas em breve não vai precisar. Se a gente pegar os carros voadores. Pois é, de aí repente, muda de aí figura. muda tudo de figura. Exato. Falando um pouquinho de futuro e de inovação, né? Assim, a gente teve recentemente aí o lançamento do foguete lá do Elon Musk, né? Que a ideia é transportar carga utilizando a estratosfera? Sai na estratosfera. Isso. Que aí você conseguiria ir, por exemplo, dos Estados Unidos à Austrália em poucas horas, carregando mais 200 rápido. toneladas. Muito mais rápido. Né? Se a gente pensa nessas evoluções, beleza, a gente está falando de algo que é absurdo, muito legal e tal. Mas a aviação, durante muito tempo, a gente continua voando ali nessa velocidade de 900 km por hora. Não passa disso. Teve o Concorde, que Sim. morreu e que ninguém ainda substituiu de alguma outra maneira. O que você acha que pode ser o futuro, ou qual é a grande inovação que pode vir aí no mundo da aviação, pensando no mundo real, né? Não pensando ainda nesses exemplos Elon Musk. Sim, mas esse exemplo do Elon Musk ele é interessante, porque ele pula uma dificuldade chamada atmosfera. Né? O grande problema que a gente tem em relação à velocidade de voo é o ar, porque você tem um limite de material, limite de propulsão, e é o que acontecia com um avião chamado SR-71 Blackbird, o avião até hoje o mais rápido do mundo, que é um avião militar americano de surveillance, né? Que é o vigilância. O avião ele foi criado basicamente para espionar os soviéticos, né? E que é esse avião que só os Estados Unidos têm, que né, só os Estados Unidos tinha esse avião, não voa mais, esse avião é dos anos 60. E você vê, um avião dos anos 60 até hoje ainda é o mais rápido do mundo. Estou dizendo de avião, não foguete. Sim, Foguete passa muito, mas por quê? Porque você tem um limite de velocidade. Porque você, quando está voando num fluido como a atmosfera, você tem atrito com o ar, você vai passar ali de 2, 3 mil quilômetros por hora, 4 mil quilômetros por hora, o material que essa aeronave é feita, ele tem que ser muito resistente a altíssima temperatura. Nesse Blackbird, tem pontos da fuselagem que passava de 500 graus Celsius. Pelo atrito com Só ar. pelo atrito com ar. Fora o som, né? Fora o barulho. Fora o boom sônico, exatamente. E tem até uma história interessante do Blackbird, especificamente, que ele foi feito de liga de titânio, e é um avião feito para espionar os soviéticos. Sabe de onde veio o titânio dele? Da União Soviética. Então tinha um esquema de importação, é uma história interessante. Mas você tem um limite, você não consegue passar muito disso. Qual que é a forma de você ultrapassar esse limite? Saindo da atmosfera. Então, se você pega foguetes que passam aí de 25 mil quilômetros por hora, ele está fora da atmosfera. Você já não tem o problema aerodinâmico com o ar, né? E a sustentação? A sustentação é feita pela propulsão do foguete,
né? Eu não sei qual que é o projeto completo desse do Elon Musk, se ele vai sair, entrar em órbita, como é que vai ser o esquema, mas você, pela propulsão de foguete, é como funciona um míssil. Igualzinho né? um míssil. Um míssil, A ele gente não vai tem voar asa. dentro de um míssil. É basicamente isso. Então, você consegue fazer um voo vertical, subir ali a, sei lá, 90, 100 quilômetros de altitude, E até aí? você passar ali a linha de divisão do espaço, né, a linha de Kármán. E aí você já não tem mais atmosfera, então você voa numa parábola, né? Então você consegue atingir a velocidades altíssimas, indo daqui para o Japão em 2 horas. Essa é a única Sonho, forma. hein? Dentro da atmosfera não dá para fazer isso. E Para qual- quem viaja de econômica, isso é um sonho, ótimo. né? E, Pra quem viaja de business, quais os ainda tá de boa, efeitos? vai. Os efeitos eu estou dentro dessa aeronave aí que você falou. Aham. Eu vou sentir força G. Com vai certeza Vai ser não- horrível a experiência. Como... Então, com certeza, no lançamento, você sente muita força G, né? O lançamento de um foguete, ele atinge força G muito alta. E já estão fazendo vários testes com passageiros na Blue Origin, do Jeff Bezos, do Elon Musk, que está mandando astronautas da SpaceX, mandando para estação espacial. Tem a do Richard Branson também, que é a Virgin Galactic. Então, o do Richard Branson é um pouco diferente. Exato. Ele não é um foguete que lança na vertical. Ele é um avião meio misturado, né, um com o outro. O avião ele decola com a nave acoplada nele e lá em cima ela solta a nave e ela O continua. que diminui o impacto da força G. Você diminui o impacto da força G, diminui E o o gasto consumo de de combustível, porque você não precisa decolar um foguete saindo do chão, o que é muito caro. Você acredita que esse é o futuro da aviação? Isso é uma das vertentes, né? Então, assim, existem vários caminhos para isso acontecer. A Blue Origin, por exemplo, já está para lançar voos comerciais agora, né? Parece que no final desse ano já vão ter alguns voos comerciais. Então, isso já está acontecendo, né? Mas ainda tudo em voos muito curtos, voozinhos de 10 minutos. O cara, por exemplo, o voo que a Blue Origin faz, ele decola, é um tiro, né? Ele decola e faz isso. Então, fica lá alguns custa 5 caríssimo, minutos ali em órbita e custa milhares de, centenas de milhares de dólares. Acho né? que é 300 mil reais. Só que se você pensar em relação a um lançamento da NASA nos anos 2000, por exemplo, ou antes, né, É barato. durante todo o programa do ônibus espacial, é de graça. Ou você pensa, assim, também, como que isso vai revolucionar? Porque, às vezes, uma inovação Impacta, sem querer. sem querer, bate no outro lado ali. É. No caso desse, assim, eu vou transportar 200 toneladas dessa forma. Como que isso vai impactar a logística do mundo, assim, Aham, sabe? Se pensa sim. navio, que hoje é super poluente, tem todo esse ESG hoje. Exatamente. Não sei como que é a questão de emissão de poluentes de um Não, de com um foguete certeza a desse, emissão mas de poluentes de uma aeronave de um foguete desse é bastante Absurdo, coisa, né? né? Queima muito combustível, mas o tempo de consumo, o tempo de uso disso é muito baixo, né? Então, os navios, claro, usam muito combustível para poder bem se deslocar poluentes, durante meses para fazer o transporte. Então, isso é um tipo de inovação de transporte, porque você consegue diminuir ainda mais as distâncias, né? Agora, você pensar hoje no custo de um tipo de transporte desse, a gente volta um pouco no tempo, lá pelos anos 20, anos 30, e lembra que para uma pessoa voar, pagar um ticket, entrar num avião e cruzar o Atlântico, era caríssimo. Né? Então é a mesma coisa a gente pensar isso, né? Daqui a pouco vão estar levando pessoas para Marte. Vai ser um custo altíssimo de você passar férias em Marte ou na Lua, sei lá. Mas no início da aviação comercial também era muito caro. Era só pessoas com muito dinheiro que conseguiam fazer isso. Hoje qualquer um pega um avião e voa. E o Santos Dumont está falando de Primeiro voo em 1906. Então a gente está falando de 100 anos. 120, 120, 118. Que não é 118 nada, anos, que não é nada. É uma vida. É. Com 100 anos hoje é Sim. um combo. E a evolução que já foi, né? Não, mudou tudo. Exato. Do Santos Dumont para hoje. Mudou tudo, mas peronomútil, né? Isso, eu concordo com você. É que aí nem a tá. história, isso é que você está dizendo, desculpa, é que nem aquela história de falar assim, poxa, é que nem o mercado automobilístico, né? A gente criou lá as carruagens lá, puxada pelo cavalo, e agora estamos fazendo carruagens mais rápidas. É a mesma coisa. É a mesma né, coisa. né? É. Não, mas no caso do avião, assim, beleza. Se a gente pegar a lógica, é a mesma, Exatamente a mesma. mas a evolução das aeronaves em termos de aerodinâmica, em termos de Consumo, economia, de consumo, tecnologia. exato, Basicamente, peso, se e por você aí vai. pegar os primeiros jatos comerciais que começaram a voar lá nos anos 50, o conceito é exatamente o mesmo. É um charuto com asa, motor embaixo das asas e é isso. Claro que muda a aerodinâmica de asa,
tecnologia de materiais, você tem materiais mais leves, eficiência de motor, Segurança, não compara né? o motor de hoje com o motor dos anos 50, aviônica, né, toda a eletrônica embarcada, tudo isso mudou. Mas o conceito base, ele é o mesmo. Inclusive tem um TED Talks do Burt Rutan. O Burt Rutan é um engenheiro aeronáutico americano responsável por várias aeronaves inovadoras, entre elas a que o Richard Branson usa, a da Virgin Galactic lá. E ele falou no TED Talks em 2006. Ele falou assim, desde os anos 50 até hoje, desde o auge da Guerra Fria, 50, 60 até hoje, não se inovou de uma forma drástica, como aconteceu na mudança da aviação da era dos turbohélices e aviões com motor a pistão para a era dos jatos. A maneira que se voa comercialmente hoje falando, ela é praticamente a mesma do que acontecia nos anos 50 e anos 60. Um charuto com 2 asas, motor embaixo da asa e enche de gente dentro. Sim, mas o meu ponto é o seguinte, eu cobri tecnologia há muito tempo e eu tive a oportunidade de ir na fábrica da Airbus lá em Hamburgo. E lá acho que é a A320 tem uma parte da 380 lá também. Tinha o A380 que pararam a parou, linha e agora entrou parte do 20 de novo. Mas lá tem uma parte que é de inovação, de novos materiais, assim. Era muito legal você ver como que eles estavam trabalhando biocombustível, como que eles estavam testando novos compostos para poder fazer a carcaça do avião mais barata e por aí vai. Eu acho que assim, tem evoluído muito para esse lado. Exato. Apesar da base. O conceito de voo é o mesmo, mas exato. essa parte esse lado sim. voa. Mas voa esse sem lado trocadilho. não deixa de ser uma evolução, tirando o que traz de inovação de segurança, etc. Com certeza. Mas no fundo é uma evolução financeira só, porque eu acho que é o limitador, inclusive, você falou do Concorde, além da questão do som, etc., o limitador foi valor, preço, né? Sim. Então, Na verdade, o Concorde, ele nasceu morto, né? O Concorde... Não tinha nem conforto ali dentro, né? Não, ele era um avião pequeno e servia um caviar para dar um estilo, né? Porque o avião era pequeno, barulhento, era um conforto menor do que uma classe econômica. Ele era muito pequeno. E a janelinha era isso aqui. Não podia ser uma janela muito maior, né? Por conta da altitude que ele voava e tal. Mas é um avião que nasceu morto. Ele é um avião, na verdade, que acabou dando certo porque ele foi empurrado pelos governos britânico e francês e as duas empresas que operaram são estatais, British Airways e Air France, e por uma questão de ego, principalmente do governo britânico, empurraram goela abaixo e falou, vocês vão voar esse avião porque a gente não pode suportar mais um fracasso. mas não foi importante ter acontecido? Com certeza. Porque a gente aprendeu o que não dá pra fazer. Não é verdade? Porque no fundo limitou as aeronaves até de questão de velocidade pra sempre. Sim. A gente nunca mais passou da velocidade do som, a gente não ultrapassa muito, né? Comercialmente falando, Não ultrapassa mais. Não, Que é 1000 e poucos só militar. quilômetros. Militar, não, já, sim. caça. Caça, Isso. Agora, mas comercial não. nenhum- O único avião comercial de sucesso, vamos dizer assim, que voou por décadas foi o Concorde, supersônico foi o Concorde. Nenhum outro. Ah, mas os soviéticos fizeram lá o Tupolev Tu-144. Aquilo foi a maior piada da União Soviética, né? Foi uma cópia na cara dura com projetos roubados por espiões soviéticos na Europa, e eles lançaram o Tu-144 meses antes dos europeus lançarem o Concorde. Então, lançamos primeiro. Mas o avião era muito ruim, tanto é que caiu 3 vezes e ele ficou limitado durante menos de um ano em uma rota entre o Cazaquistão e Moscou, e iam os engenheiros da Tupolev a bordo do avião. Porque ele ia dar pau. Então, arrumavam na hora. era tipo Nossa, apertando kamikaze. parafuso em voo. Trabalha bem, senão você vai home morrer. office, é home office. Aí chegou um momento que falaram, acho que não dá pra ficar brincando disso, né? Então encosta esse negócio. E aí o Concorde, de fato, funcionou, foi um avião muito bom, nunca teve nenhum tipo de incidente até o acidente em 2000, né? Mas aí foi uma fatalidade que não foi nem tanto culpa do Concorde, né? Acabou pegando uma peça de um outro avião e deu no que deu, mas por décadas ele operou sem nem nada, assim, perfeito, né? Só que acontece com o Concorde, era um avião muito caro, então a conta não fechava. Né? Parece ter uma conta, posso estar totalmente equivocado, que se você pagasse o que você pagaria para voar no Concorde, você viajava de primeira classe e não... Não, você viajava de primeira classe e sobrava dinheiro. Sobrava. Era muito caro. Só pela economia do tempo. Exato. E 1/3 de quanto tempo ele economizava? Ele era viajava em um 1/3. pouco menos da metade, não era 1/3, era um É pouco... Nova York a Londres em 3 horas. 3 horas, e um voo comercial 7 horas e meia, então era Metade do tempo. pouco Quase menos metade. da metade do tempo. Então, assim, o que aconteceu? Essas duas companhias aéreas viram que esse troço não ia dar certo, e ele não ia voar. No início dos anos 80, as companhias aéreas já estavam assim,
esquece esse negócio aqui, porque não vai funcionar. Tanto é que eles fabricaram 14 unidades do Concorde só. Ficou 7 para cada companhia. Aí o governo impôs e falou, vocês têm que voar. Tudo bem, vamos voar isso aí até onde dá. A conta não fechava, até que eles começaram a perceber que se glamourizar o negócio e criar um evento no Concorde, ia dar certo. E foi o que aconteceu. Deu certo por causa disso. Titanic, fizeram o Titanic Fizeram o voando. Titanic voando. É. Super chique, glamour. Super chique, só celebridade, milionário que voa, ou quem quer voar passa 10 anos economizando dinheiro para pagar uma passagem. Foi o que aconteceu. Tanto é que nos anos 2000, quando ele já estava próximo do fim, muita gente juntou dinheiro para pagar um ticket do Concorde, porque assim, vai parar e vai ser a única oportunidade que você vai ter na vida de voar um avião supersônico desse jeito. Agora sim, eu nunca tive vontade de voar de Concorde, mas eu tenho vontade de voar, sabe de quê? Você falou do Tupolev, claro que o outro modelo não é esse, mas ir para a Coreia do Norte para poder voar na Air Koryo. Eu tenho um amigo que fez isso. Eu sou louco para ir. Eu Por tenho um quê? amigo... Eu só tô esperando sair Por de quê? novo. O que porque tem desde demais? Não, desde a pandemia você não tá podendo ir para a Coreia do Norte. Mas o que... Tem demais que é, tipo, é aviação roots. Parece que não tem ar-condicionado no avião. Ah, mas Olha- você quer EasyJet na Europa, você viaja na nessa- mesma- É roots igual, né? É roots igual. Então, Não, na mas- EasyJet você paga pra Acontece que na sentar. Air Quer Koryo- sentar? Tem que pagar. É isso Koryo- mesmo. Nos rankings, ela é ranqueada como a pior. companhia aérea do mundo. Eu já viajei de EasyJet e eu acho que fica pau a pau. Jet Na mesmo. Air Koryo é legal porque ela tem só aviões soviéticos, né? E antigos, aviões dos anos 60, 80. Entendi. E então é uma frota peculiar, assim. Eu tenho um amigo que fez isso, ele tem histórias fantásticas lá, eu tenho muita vontade de fazer também, de voar essas tranqueiras velhas lá. Não, deve ser muito curioso, assim, tipo, sabe, sentir a emoção pra valer. Quer assim. voar O serviço de balançando. bordo, ó, Deve ser incrível, hein? sensacional. Você falou de preço, né, do Concorde e tal. Uma questão, hoje a conta fecha, assim, a gente Não. vê, não fecha. Então, o governo vai ter que sempre subsidiar, a gente sempre tem que, porque na prática, se for uma empresa privada de aviação, ela vai fechar no É meio. muito difícil a conta fechar. Muito difícil. Então a gente sempre vai ter passagens mais caras, porque como vem a inflação, o aumento do combustível, a gente sempre vai... Na teoria, sim. O que tenta se fazer com tecnologia é diminuir o consumo de combustível, né, aumentar a quantidade de passageiros dentro do avião, mas você tem um limite, né, para manter o conforto dos passageiros, porque como é que Porque você essa vai é a viajar? hoje é o grande... Exato. quê, né? Porque como é que você vai daqui para a Europa, por exemplo, em pé? Não dá, né? Até sentado já Até sentado já é difícil, né? Já é desumano. É. Então, por isso que tem as opções de classe executiva, de classes mais, né, que você consegue ir deitado. Mas a conta é muito difícil fechar. Então, no Brasil, por exemplo, só de combustível é mais de 40% do custo do avião. Porque você tem impostos altos, você tem o custo Brasil de manter a companhia aérea funcionando, que não é fácil, não é baixo, né? Você tem muitos trabalhista, encargos, trabalhistas, piloto. tudo Não, mais. não só trabalhista, esse aqui também é especialista nisso. É. Quem que é? Em indenizações. Indenizações, sim, Porque a empresa sim. era... Algumas, pelo Não, amor de Deus, isso, né? isso palavras do presidente da Azul e do presidente da Latam, que no Brasil é o pior lugar para se operar, também por conta disso. Porque você tem um índice de processos por coisas banais, ridículas, que a companhia aérea tem que Absorver. absorver. Mas a culpa Isso é... repassa para o custo. A culpa é da própria companhia. A culpa é de uma coisa chamada brasileiro. Porque o brasileiro quer processar tudo por qualquer coisa. Eu discordo. Entendeu? Com a companhia aérea eu vou discordar. Não sei se você tem muita amizade. Não tenho nada com nenhuma companhia aérea, mas eu vou te dar um exemplo. Atrasou o voo porque fechou o aeroporto. Desculpa, a culpa concordo. não é da companhia aérea. Aí eu concordo. Não adianta você processar a companhia. Você prefere o quê, então? Que eles arrisquem, Não, façam não. o voo, cai o avião, mata todo mundo, aí você vai ter razão. Não é assim que funciona. Perfeito. Então, Mas isso tem que ser... O juiz, quem julga tem que ter a sensibilidade de perceber não o tem. que é abuso mas não tem. e o que é direito. Infelizmente, hoje, você entrar contra uma companhia aérea praticamente causa ganha. E as companhias aéreas sabem disso. Como é que elas vão se precaver disso daí? Repassando Consumidor, custo. põe na gira. Só que parece que, como já colocaram no giro toda a parte de indenização, parece que o atendimento, que era o mínimo, também já não tá muito, já tá no giro. Mas deixa eu pagar toda a indenização, então. Mas é complexo. É complexo. No Brasil é complexo. Então, vou te provar isso daí, como é complexo manter companhia aérea no Brasil. Não existe nenhuma companhia aérea no Brasil de antes de 2001. Verdade. Nenhuma. Todas. Todas são do ano 2000 para frente. E sobre inovação, por exemplo, você acabou de dar um dado interessante, 40% da receita paga combustível. Aí falta inovação, né? A gente não consegue voar
com outro tipo de combustível, de Não, outra tem forma. biocombustível, tem estudos. Não, Tem eu- biocombustível. A Gol tem voado com biocombustível, alguns voos? Tem, não? então, o biocombustível ele está começando a ser introduzido, que é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, né? Que é o biocombustível. Mas é preço ou é para não poluir? Se for por preço, não faz sentido, porque ele ainda é um combustível mais caro por conta da Bom, demanda, entendi. né? Bom, tem pouca produção. A produção é muito baixa em relação ao querosene de aviação tradicional. Então, evidentemente, é mais caro. Mas é aquela história, você tem que aumentar o consumo para o negócio ficar mais barato. Então, a longo prazo, a ideia é que fique mais barato. Existem outros caminhos também. Aviação híbrida, principalmente para aviões de maior porte. Aviação elétrica, para aviões que carregam mais de 10 pessoas, Não funciona. esquece. Por quê? Bateria Por não dá enquanto conta? não vai funcionar, não temos tecnologia para isso. Bateria não dá conta e existe um negócio chamado variação de peso. Os aviões comerciais, eles têm uma variação de peso em projeto, ou seja, o peso máximo de decolagem de um avião comercial é sempre maior do que o peso máximo de pouso, porque ele já é projetado que ele vai consumir toneladas de combustível ao longo do voo. Agora, Bateria não. bateria não. Você Vai fazer o voa, quê? Vai decola alijar? com a mesma bateria. Não dá. Você não tem essa variação de peso. Como é que se resolve isso? Criando projetos novos, que é Seria o que está sendo estender feito. a pista? Se eu decolar com o mesmo peso e pousar com o mesmo peso, você cria uma pista maior? Não, o problema não é o tamanho de pista, o problema é o quanto que o avião ele encosta na pista de impacto? peso, o impacto. Então, você tem que mudar o projeto do avião todo. Nossa. Empresas como Airbus já têm isso em desenvolvimento, mudar o que é o avião que a gente conhece hoje. Isso é inovação. Isso é inovação. Isso mudaria tudo. Só que na aviação, você não cria um avião novo em 2 anos. pode. Demora 30 anos para você criar um negócio do zero até sair de projeto. Você pega projetos os mais recentes, como o Airbus A350 e o Boeing 787. De projeto de avião, do conceito até o lançamento, são 10, 15 anos. Só que não é só isso. Você tem toda a tecnologia de material, de motores, de aviônica, que tem que existir para que esse novo projeto funcione. Entendeu? Todo um ecossistema, né? É um ecossistema Que completo é da a indústria. polêmica do Max lá, né? Da Boeing. Aham. Né, que eles quiseram reaproveitar É um puxadinho, o Max é fizeram um puxadinho. e no fim deu problema, né? Que tem o documentário que vale a pena ver. Exato. Porque para refazer um projeto do zero daria... Exatamente. É burocrático. Né? É burocrático e tem toda essa parte do ecossistema tecnológico. Então, a ideia de um 787, ela pode até ter existido nos anos 80, mas não tinha tecnologia de materiais, por exemplo, para fazer esse avião desse jeito. Né? Então, se a gente pegar na história, anos 50, início da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos naquela sede de fazer cada vez coisas um melhor que o outro. Muitos projetos não deram certo porque naquele momento não tinha tecnologia para dar certo. Você pega, por exemplo, nos anos 80 fizeram um avião chamado B-2 Spirit, que é aquela asa voadora americana, que é considerado o avião mais caro do mundo. Custa 2,1 bilhões de dólares a unidade. Por que a asa voadora naquele momento deu certo? O que é uma asa voadora? É só uma asa. Ela não tem leme, não tem cauda, é uma asa só. Tá. Só que esse tipo de conceito existe desde o início da aviação. Asas voadoras existem desde a época dos Santos Dumont. Dos Estados Unidos. Sim, é o B-2. É um bombardeiro. Ah, tá. Por que até o B-2 existir, as outras asas voadoras não funcionaram? Nenhuma funcionaram, eram instáveis, eram horríveis para pilotar. Porque não existia tecnologia de sistema fly-by-wire, para o computador ajudar o piloto a pilotar o avião. A partir dos anos 80 já tinha o fly-by-wire, uma asa voadora como o B-2 já era viável. Então isso acontece ao longo de toda a história da aviação. E é muito incremental, né? E Sim. aí você vai, tipo, aos pouquinhos ali, chegando aonde está hoje. Até porque tem a questão da segurança. Você não pode colocar um negócio assim também, como você falou, de uma hora para outra, não só pelo ecossistema, mas também você tem que provar que o negócio vai funcionar. Exato. Você pega o próprio Santos Dumont. Uma das provas que o Santos Dumont voou primeiro que aqueles dois malucos lá dos Estados Unidos é o que existia de tecnologia disponível na época. Em 1903, não existia um motor potente o suficiente para se montar numa asa para levar uma pessoa a bordo. Não tinha. 12 cavalos não decola uma pessoa. Não decola. Na época do Santos Dumont, foram 3 anos depois, aí sim, o Santos Dumont mandou o Levavasseur, que é um francês que fabricava motores, fabricar um motor exclusivamente de 50 HPs pro 14 bis. Então, não é que o Santos Dumont inventou o avião, que de um dia ele acordou
Não. Mas ele um tava no pássaro voando, eu vou copiar. Não é isso. momento certo, tecnologia. Exatamente. Então, assim, você tinha toda a tecnologia aerodinâmica que os irmãos Wright contribuíram muito, principalmente no controle de voo e hélice. Você tinha tecnologia de motores, a altura. Você tinha uma série de coisas culminando num momento onde juntou tudo e o troço voou. Antes não tinha esse ambiente, tá? O próprio Osiris Silva, fundador da Embraer, ele diz que você tem que estar num ambiente propício para que a coisa aconteça. E a Embraer só surgiu, isso o próprio Osiris Silva fala, porque ele estava no lugar certo, no momento certo, fazendo a missão certa para aquilo funcionar. Ele conseguiu encontrar com o presidente do Brasil na época, lá em São José dos Campos, porque ele foi deslocado para recepcionar o presidente, ele já foi lá no cara, ó, temos isso aqui, não sei o quê, gostaram e mandaram para frente, e ele tinha o ITA trabalhando, ele era do ITA, então tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, se o Mark Zuckerberg fosse brasileiro estudando na USP, o Facebook não teria existido, porque não tinha um ambiente para isso. Nem investimento para. Não é o local, verdade. entendeu? Só funcionou porque era lá daquele jeito. Então, a tecnologia, o avião, ele não é construído simplesmente porque um maluco É gênio. é gênio e inventou. Não é assim. É toda uma união de fatores para aquilo acontecer. Então, você pega engenheiros hoje que têm ideias excelentes, ou designers que têm ideias excelentes, como carros voadores, por exemplo, muita coisa não aconteceu antes porque não tem não era tecnologia. possível. É. Você assiste o De Volta para o Futuro, você não tem um voo aerodinâmico nos carros do De Volta para o Futuro. O troço levita, ninguém nunca explicou como, né? Agora, a ideia está lá. Por que ninguém faz? não Porque tem não tem como. tecnologia para aquilo. Agora, foi legal você ter falado do Osiris aí e tal, São José dos Campos. Embraer, né? Acho que muita gente menospreza a tecnologia brasileira ou a inovação por aqui e tal. E aí a gente tem o exemplo da Embraer, que, cara, nada de braçada no mercado global, assim, Sim. né? Inclusive para carros voadores, eVTOLs, Também. que a gente vai conversar também ainda hoje. Como que você enxerga, assim? Eu sei que você é muito próximo do pessoal da Embraer, você é sempre convidado, você acaba testando muita coisa ali também. Sim. Qual que é sua visão, assim, com relação a essa parte do desenvolvimento e da inovação na aviação pela indústria brasileira, sabe? Primeiro eu fico muito feliz que a Embraer ela conseguiu criar um nome para os leigos brasileiros reconhecerem que existe uma indústria aeronáutica trabalhando. Eu acho que hoje todo brasileiro sabe o que é a Embraer, já ouviu falar na Embraer. Mas a Embraer não é a única. A Embraer é a principal, é a maior, é a que tem um nome mais expandido, mas o Brasil ele está cheio de pequenas empresas, até satélites da Embraer, e a engenharia brasileira ela é excepcional. Os engenheiros criados dentro do Brasil, eles são muito bons. Por isso que eles são puxados por outros países. Tem um conhecido que foi embora, né? Muitos. Então, assim, um dilema que está acontecendo hoje na região de Itajubá. O Itajubá, sul de Minas, é um polo industrial aeronáutico, principalmente por conta da Elibras, que é uma empresa brasileira que fabrica helicópteros, né? Então, eles montam projetos de helicópteros da, atualmente, Airbus, era Aeroespacial, depois virou Eurocopter, hoje é Airbus. Eles montam helicópteros lá. Aí muita gente fala assim, eles são uma montadora de helicóptero. Não, eles são uma fabricante, porque eles montam projetos de fora, mas eles criam, eles fabricam muitas coisas lá, muitas peças, e não só do helicóptero em si, mas de tecnologia. Por exemplo, eles tiveram o programa HXBR para fabricar os maiores helicópteros que tem hoje nas 3 Forças Armadas brasileiras, que é o H225. É um helicóptero de, não lembro quantas toneladas, mas é um helicóptero grande. E todo o sistema de levar míssil, armamento, radares, tudo isso foi desenvolvido no Brasil pelas empresas em volta ali e também pela Elibras. Em São José dos Campos, outro polo industrial aeronáutico. Tem o ITA, né? Tem a Força Aérea também lá com o CTA, a Embraer, uma das unidades da Embraer fica lá. Então, São José dos Campos é um local que tem muitas empresas que trabalham com aviação, que desenvolvem tecnologia aeronáutica. Então, o Brasil é muito avançado em tecnologia de aviação. Pouca gente sabe disso. O Brasil lança satélite. O Brasil fabrica satélite. Alcântara, né? Lança em Alcântara, mas no Brasil se fabrica o satélite. Teve uma época que a gente fabricava um caça F, alguma coisa, que era um dos mais vendidos no mundo, não teve? O Brasil, hoje, o desenvolvimento totalmente brasileiro, que é o Tucano, né? Primeiro veio o Tucano, depois a
a atualização que é o Super Tucano, que é um caça turbohélice usado principalmente para combate de tráfico de drogas, de interceptação de aeronaves de pequeno porte. Nas fronteiras aqui do Brasil é muito usado e vende muito. O Brasil teve um programa junto com... E tem o Paulistinha. Tem o Paulistinha, exatamente. Fabricado no interior de São Paulo, em Santo André. Tem o AMX, que foi um caça feito junto com a Itália nos anos 80, que foi utilizado pela Força Aérea Brasileira até pouco tempo atrás. Agora, eles estão vindo com uma troca de tecnologia com a Saab, da Suécia, com o Gripen. É verdade. Então, por que o Brasil comprou um avião sueco e não comprou um F-16? Primeiro que tem toda, claro, uma questão política em volta. Não é um acordo que foi firmado nem no governo obviamente não foi no governo atual, por causa do tempo, não foi no governo passado, não foi no governo Temer, não foi no Dilma, não foi no Lula. Não? Começou isso no governo Fernando Henrique, em 1998. Nossa. Né? Então, assim, o negócio vem de muito tempo. E por que compraram um caça sueco e não um americano? Compartilhamento de tecnologia, né? Tecnologia. Para os Estados Unidos não era importante, não era interessante essa troca de tecnologia. Para os suecos, sim. Por quê? Porque o Brasil tem, sim, excelentes engenheiros aeronáuticos e desenvolvimento. Toda a aviônica do Gripen brasileiro é desenvolvido no Brasil, Legal. por empresa brasileira. Então a casca do avião, a tecnologia do avião veio de fora, mas tem essa troca. Né? E as nossas empresas comerciais também são de primeiro mundo? Assim, a Latam, a gente pode considerar de empresa de primeiro mundo? Olha, elas são consideradas excelentes empresas no mundo. A Azul, por exemplo, já ganhou prêmios aí de melhor empresa, de melhor atendimento várias vezes. Elas são consideradas melhores do que empresas americanas. Estão comprando, inclusive está comprando a Gol, né? Tem toda uma história, não é assim, tô comprando a Gol, né? Tem toda uma história em volta mais complexa aí, mas basicamente Joint venture. é um joint ali. venture, assim, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, em termos de atendimento, as companhias aéreas americanas são 1000 vezes piores. Eu odeio as companhias aéreas americanas. Odeio todas elas. Com Se muita você- força. Se Todas você pegar as melhores companhias aéreas do mundo, elas são do Oriente Médio ou da Ásia. Ah, lá, lógico. Qatar, Aí sim. Emirates. Qatar, Emirates, Singapore, ou algumas da Europa, como Lufthansa, né, Swiss, mas não são americanas. Americanas é meio um commuter, assim, o avião, né? Você entra e... Né? Se vira. E o Brasil já é muito melhor em relação a atendimento. Né? O treinamento de atendimento de comissários ao passageiro, por exemplo, é muito bom. ótimo. Você se sente bem dentro de Tanto um que avião muitos brasileiros brasileiro. vão trabalhar na Emirates e nas outras. Exatamente, É e são verdade. muito Por isso, bem-vindos. exato. Que performam muito bem. Né? Sim. Falando ainda de inovação no Brasil, assim, acho que a gente falou da Embraer, né? Mas o eVTOL aí, o carro... até legal você explicar por que eVTOL, né? Mas o carro voador, né? O tradicional vamos carro sair voador. da aeronáutica. Vamos falar de mobilidade urbana. Mobilidade aérea urbana. Não, mas Mobilidade aérea urbana. mas eu ainda ia falar, assim, da inovação no Brasil, porque a Embraer é uma das grandes empresas que está por trás aí dos eVTOLs. Tem Isso, Embraer e Airbus, mas é talvez, as avião duas voador. principais. Tem várias, Voador, na verdade. Avião voador não, carro Carro voador. voador. voador, Na verdade, assim, da indústria grande, todas estão envolvidas, a Boeing, a Embraer, a Airbus, e tem muitas startups também pelo mundo começando isso. A Embraer, ela não está mais à frente do negócio, tem uma empresa subsidiária que saiu da Embraer, chamada IVE. IVE, sim. E é a IVE que está nesse desenvolvimento. EVE, né? EVE, O que acontece? Não é só a aeronave em si. O conceito de mobilidade aérea urbana não é só o voo da aeronave, mas é tudo em volta do voo dessa Onde vai aeronave. pousar, onde vai estacionar, Onde que vai voar, quantas aeronaves vão voar. que altura. Exatamente. Por exemplo, em 2021, final de 2021, a gente fez um voo junto com a Embraer, demonstrando como que seria esse conceito de mobilidade aérea urbana junto lá no Rio de Janeiro. É um voo que saiu do aeroporto do Galeão e foi até a Barra da Tijuca. Com esse carro... Não, helicóptero. Ah, Aí a gente fez o vídeo e muita gente falou, tá, vocês voaram de helicóptero. Sim, mas não é o voo da máquina, é o conceito. Aquele voo especificamente, naquela rota, não é uma rota de helicópteros. Então foi tudo coordenado com o DSE, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é quem determina aonde as aeronaves podem voar. Foi tudo coordenado para criar um sistema de voo como vai ser com o eVTOL, mas a máquina ainda não está certificada para voar. Sim. Então Aqui põe no um Brasil. helicóptero. Aqui no Brasil. Então põe um helicóptero no lugar. Foi isso que aconteceu. Funciona bem? Funcionou muito bem. Eu fui do Galeão até a Barra da Tijuca em 11 minutos de voo. E
Você acredita que vai funcionar esse tipo de mobilidade aero-urbana? É um futuro A mesmo? tecnologia da aeronave ela já existe e funciona. Vai bem. É Vai bem. seguro? É seguro. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a partir do momento que Manutenção. escalar, quanto mais voando, mais possibilidades de dar problema. É voo autônomo ou alguém pilota? No início vai ser voo comandado por um piloto num sistema todo integrado Ok. para evoluir para um voo autônomo. Ok. Mas aí por alguns motivos, né? Então vamos lá. A máquina. Você tem drone? Esses dronezinhos? Sim, Então, tô brincando. já caiu sozinho? De você estar voando, parar um motor e cair no chão? Não. Dificilmente isso acontece. Só que não deixa acabar a bateria. Ah, não. né? Mas aí é pane Não, mas aí seca. ele tem já o sistema para É, poder buscar o lugar. nem pra- assim, tá, nem né? assim. É, cai. exato, nem assim. Então, cara. assim, o sistema funciona. A tecnologia está lá. Agora, obviamente, você pôr um ser humano a bordo de uma máquina dessa, Aí ferrou. já tem todo um processo de certificação para ter certeza que esse troço não vai cair, né? Então, a tecnologia de voo ela já é viável, porque hoje nós já chegamos num momento que você tem material à altura para fazer isso daí, voar leve, resistente, você já tem bateria, você tem motores eficientes, você tem eletrônica, você tem inteligência artificial integrado, você tem uma série de coisas que permite que o voo aconteça. Então hoje, o que está se desenvolvendo além da máquina em si é todo o resto, Perfeito. né? A IVE, a máquina da IVE já voa. E tem paraquedas isso aí, não? Não. Então, se bater num pássaro e quebrar um motor, Você entendeu por que não está voando ainda? você vai pro chão. Aham. Vai morrer? Você acabou de dizer por que não está voando. Mas por que não está Porque lá? todas essas variáveis estão sendo consideradas. Avião eu sei porque não tem paraquedas. Agora, por que não põe nesse aí um paraquedas? Então, peso, altura. Dependendo da altura que esse troço estiver voando, não dá tempo do paraquedas abrir. Tipo baixinho aqui. Não funciona. É a mesma coisa que o pessoal pergunta, por que não põe paraquedas em todos os passageiros num avião comercial? Não é viável. Eu cobri a CES em Las Vegas. Teve um ano que eu vi o Ihang, que é uma jaulinha assim, chinesa, Eu gravei que é nele. pequenininho. Uhum. Mas ele é pequenininho, assim, ele é bem compacto. É. E aí teve o outro que eu acho que foi o Eve, que aí já é bem maior, né? Ele é grandão, sim. com 6... como é que chama? Hélices. Que fica, tipo, ela é muito maior. E aí você imagina o impacto disso no ambiente urbano, né? Ele é, sei lá, 3 vezes um helicóptero e carrega 6 pessoas. Ele é bem grande. Ele é assim. bem grande. Aí onde que isso vai pousar? Aí na hora que tá pousando, imagina o tanto de fuligem que isso não vai levantar para a atmosfera, aí entra a questão da poluição. Barulho, se hoje helicóptero já incomoda em algumas rotas, Exato. avião perto do aeroporto de Congonhas, imagina você ter o barulho disso na cidade Porque muita inteira. gente fala, mas vai ser elétrico, diminui o barulho. Não É, vai. de novo, é física. É física, é aerodinâmica. É. O barulho de um helicóptero, boa parte é aerodinâmica, não é motor. O motor não faz nem O tanto, motor né? é, nem ouve é aqui de baixo, pouco, é. é pouco. É verdade. Mas sobre isso, você falou TED Talks, eu assisti um do Elon Musk e ele estava falando exatamente sobre esses carros voadores e ele não gosta da ideia. Ele sendo esse visionário, ele vira e fala, me incomoda a ideia. Foi exatamente essa resposta que ele deu. O repórter perguntou para ele, mas o que você acha? Ele falou, me incomoda a ideia de carro voando na cabeça das pessoas. Tal. E ele tem um ponto. E ele defende exatamente o ponto em que o futuro da mobilidade seria subterrâneo e não No Hyperloop. no Hyperloop, que é um túnel de quase A vácuo. a vácuo, e o Que aí carro você tira o problema da velocidade. Do ar. Você Exato. cria um túnel a vácuo, você pode acelerar o negócio a 10 mil km por hora sem resistência do ar. e sem acidente nenhum, porque você desce com o seu carro num trilho e Aham. o trilho define É. as distâncias, então ninguém ia bater em ninguém, ia ser bem Como interessante. acontece hoje para cruzar o Canal da Mancha, né? O túnel do Canal da Mancha é um trem. Ah, Você perfeito. para o carro dentro E e vai no cruza, trem, né? Então, assim, Você eu acha acho, que vai pegar? eu acho que é um futuro, mas não é um futuro tão próximo. Mas você tá falando com o cara do time do voo, né? Eu sei, mas é interessante, porque, por exemplo, você gosta, eu gosto, ele gosta. Ele é o que mais entende, mas todo mundo gosta igual. Avião é legal. Vou gostar de avião é uma coisa. Agora, pensar que a gente vai usar um drone, um carro, como se fosse um drone, para qualquer coisa, muda muito. Até porque falam que no futuro as entregas também serão por drone. Então a gente vai ter uma altitude que voa drone, uma altitude que voa carro voador, uma altitude que voa avião, uma altitude que voa helicóptero. Esse é um dos detalhes que está sendo estudado no Brasil, por exemplo, pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Aonde que esse negócio vai encaixar no espaço aéreo, como São Paulo? Porque a gente está falando de mobilidade aérea urbana, ou seja, Tem que tá é uma baixo. aeronave para voar em cidade. Ainda, é claro que podem ter aeronaves maiores, com autonomia maior, para fazer voos interurbanos, mas o objetivo principal é você Voo curto. voo curto dentro da cidade. Aonde? Se
você já tem, no limite mínimo do espaço aéreo, helicópteros, depois você já tem aviões de pequeno porte, depois você já tem os aviões comerciais. E aí? Eu fiz essa pergunta para um capitão do Odesseia. Aonde que vai encaixar isso? Então tem todo um estudo para viabilizar, para inserir essas aeronaves nesse espaço aéreo. Só que o objetivo do eVTOL não é voar uma quantidade como a gente vê de helicópteros, é voar milhares. Quase como o carro. Quase como carro, né? Então você entra num problema de conflito de espaço aéreo, todo o sistema tem que ser integrado, porque é impossível pilotos voarem em ala, como a gente dirige um carro do lado do outro. Para você fazer isso pilotando na mão, você tem que ser um piloto muito treinado para fazer um voo em ala. Não é imagina fácil. a atmosfera toda Imagina chacoalhando. na China. Fora isso, exatamente. Imagina na China isso. Não, Hoje então em assim, dia não dá para pôr moto lá. a né? única viabilidade disso é integrar tudo num sistema e a inteligência artificial movimentar tudo isso, como acontece na linha amarela do metrô de São Paulo, por exemplo. Tipo né? metrô, tem que ser mais como bonde, né? É. Tipo, estive na Suíça, e você sobe os Alpes com aqueles tram, né? É como se fosse um teleférico, mas é o teleférico, é sim. o mais legal do mundo, é um baita teleférico. Mas aquilo é totalmente controlado, né? É muito difícil dar um problema, né? Vai ter que ser mais ou menos isso. Você vai ter que entrar, às vezes, num bondinho voador que tá meio integrado, que tá todo o sistema interligado. Mas nesse sentido, a lógica do Hyperloop é mais ou menos essa, né? Porque você tem os trilhos ali também, que os carros já vão meio que se organizando. Esses que estão aqui é os que vão virar para cá, os que estão aqui vão virar para lá. E por isso que a ideia é melhor. Mas é que deve ser mais caro, né? Você imagina furar o mundo inteiro, furar as cidades inteiras. Tudo isso é muito mais caro. Mas para ter 1 quilômetro a mais de metrô aqui é um desespero. Tem que desapropriar. Às vezes... Não, o voo ele é muito mais viável, com certeza, né, do que você construir toda uma estrutura dessa. E outra coisa. Mas só o louco que eu acho é isso, assim, o impacto que uma inovação causa em todo mundo exatamente, porque para você colocar essas aeronaves em milhares no espaço aéreo como São Paulo, não vai mexer só nelas, vai mexer no espaço aéreo inteiro. É isso, tudo. E é isso que está sendo estudado agora. E vocês nem falaram de hackeamento. Porque, por exemplo, eu ia chegar lá. O Hyperloop, se alguém hackear, o cara pode ou acelerar muito ou frear esse trilho. Só isso que ele pode fazer. Ele não consegue pegar um carro e jogar na parede. Agora, o carro voador, o cara hackeando, joga em qualquer lugar esse negócio. É por isso que eu não gosto desse nome carro voador, porque não é um carro voador. Um carro, né? Se a gente fala esse conceito de carro voador, muita gente vai lembrar já dos Jetsons, né? Ou De Volta para o Futuro, filmes assim, que você pega o seu carro na sua garagem, decola e sai voando. Não vai ser isso. Que é o tá mais pro metrô, então. Tá mais pro metrô. É um transporte público. Exatamente. Então, assim, não espere que você vai ter um desse na sua garagem para voar do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Não vai ser muito particular, então. Não, até pode. Por exemplo, a Ehang está criando um sistema também para você ter o seu. Mas você não vai voar, você pilotar. Você entra no seu, conecta no sistema de onde você vai para onde você vai, senta e ele vai entrar no sistema e vai fazer tudo sozinho. Né? Agora, quando a gente fala de meia dúzia, é uma coisa. Quando você fala de milhões, que é o caso de carro, é totalmente diferente. Né? Fora o ruído. Então, se carro já causa um ruído, imagina... Qual é a fonte de energia? Isso é bateria? Elétrica, a bateria. gente vai plugar isso na rede? Então, vai ser assim, que nem carro elétrico. Assim que já vai ser... Exato, a gente vai ter o carro elétrico e o carro voador pular na mesma tomada 110 com o plug inteiro. Vai ser difícil, cara. Aí é 20 amperes, você vai, sua parede sai 10 amperes, não encaixa. Aí pega o adaptador e bota fogo em tudo. Exatamente. A gente vê a dificuldade disso, por isso que eu acho que isso está muito distante, sendo bem franco, porque, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, andei lá no Tesla e tal, e quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente vê que esse sistema lá funciona bem, hoje já está funcionando. Sim. Você chega para um dono de um Tesla no Brasil, ele tem todas as críticas do mundo, ele fala, eu não tenho onde carregar direito, eu não tenho infra, não tem mão de obra, não tem mecânico, eles têm que pôr, tem um grupo que eu conheço, os caras importam o mecânico. Ele vem e arruma todos e tal. Então, a gente está falando da coisa mais simples, é o carro que é autônomo, só isso. Só mudou um pouquinho, é um novo carro. Sim. Imagina mudar o ecossistema inteiro da mobilidade. Por isso que eu acho hoje muito difícil para... Eu acho que assim, é um futuro, mas não amanhã. Não é uma coisa que a gente vai ver nessa década e talvez nem na próxima difundido. A gente pode ver testes, voam aqui, voam ali. Agora, do jeito que se fala de você inundar o espaço aéreo com milhares dessas aeronaves e todo o táxi hoje ser voador, não vai acontecer tão cedo, porque não é só a tecnologia.
A tecnologia existe, mas tem todos esses outros problemas. E eu entro em mais 2 problemas principais. Um deles, mercado. Quanto que vai custar isso? Quanto que custa esse voo? A Hang, por exemplo, custa mais de $600 mil aquela aeronave. Ô, louco. Então, para você Que é ter uma um em jaulinha. casa, É. você fala, E esse qualquer um pode da comprar. Da Embraer, ele já... E é coisa de milhões de Ah, é? dólares. Aham. Sim, então sim, é sim. pagar. Mas aí Não. tem um outro projeto dos Estados Unidos também, que é o Terra Fugia. É americano? Acho que é Aquele carro americano. que... Mas aí você precisa de uma pista para você poder É um decolar. avião. É um avião. É um avião. É um avião com roda. Exato. Não, É que até nem... porque avião tem roda também, mas enfim, mas ele anda... na na Alemanha estrada. também tem um desse tipo, que parece um carro, você abre a asa dele assim. É um avião. Eles só mudaram o conceito, assim, para chamar de carro voador. É que nem eu vejo muitos projetos do cara que cria uma máquina que é triciclo, e aí você dirige normal na rua, parece uma motoquinha, e um triciclo, né? Aí você abre a cauda, você abre o Isso. rotor, você monta um negócio, virou um girocóptero, como já existe. Então, assim, não é um carro voador. A única coisa que eles fizeram é um girocóptero fácil para você dirigir na rua, né? Exato. Basicamente isso. Então, não é uma inovação que criou o De Volta para o Futuro. Tem as duas coisas que eu costumo dizer é o seguinte, o mercado, $600 mil é proibitivo para 99,9% da população. Estamos falando de 3 milhões de reais. Nem num o governo carro. vai pagar. Não vai. Então tá. Outra coisa, mercado de uso. Quanto que custa para você voar numa aeronave dessa? Por mais que seja um custo mais baixo, será que é a mesma coisa de você pegar um táxi da esquina até outro lugar? Quanto que é mais caro isso? A Uber e a Airbus tentaram fazer isso um tempo atrás. Aí você pagava lá R$300, R$400 para ir do centro de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos. É um preço até que bem acessível. A conta não fechou de helicóptero. Eu fiz uma vez, mas não era com Uber, era um outro que saía do Maxud. Sim, eu não lembro qual que era a empresa, mas era mais ou menos isso aí. Mas não funcionou. Não funcionou. Primeiro que a conta não fechou. Segundo, que mesmo a conta não fechando, quer dizer, não cobre os custos do voo, fica caro para quem está usando. Eu tenho amigos que estão envolvidos em sistemas inovadores, de aplicativos, para você usar aviação, não sei o quê. Até a Flapper agora também. A Flapper também. Cara, no final... Flapper é legal, né? É legal, mas não é um custo popular. Não, eu tenho que trazer o Paul Malik aqui pra gente conversar com ele. Vocês têm contato dele? A Flapper passou um pouquinho, né? Porque a ideia é boa, a aeronave não são as tops, então diminui um pouco o custo. E tá quase assim, porque tá quase o valor comercial. Só é o valor comercial em dólar, por enquanto tá assim. Não, eu sou o maior defensor disso. Eu promovo isso, eu já fiz vídeo com a Flapper mostrando que realmente funciona. E você sair de São Paulo e ir para... Ubatuba, você deu um exemplo, é bom, eu porque fiz não tem... para Ubatuba, exatamente. Que não tem voo comercial. Exatamente. É bom, né? Mas mesmo assim, para a grande maioria da população... Tá fora. Então começa essa parte comercial. Exato. Começa essa parte comercial, esse é um ponto. Segundo ponto, opinião pública. Você pode sair na rua, eu fiz o vídeo do Ehang, mas você pode ver os comentários lá, eu não lembro quantos tem, mas são muitos. A grande maioria fala, eu não entro nisso de jeito nenhum. Com medo. Com medo. As pessoas não vão em avião, que é mais seguro que carro. Vou dar um exemplo da Azul, na Azul Conecta, que eles usam o Cessna Caravan. Realidade do pessoal, o Cessna Caravan é um avião para 10 lugares, turbo-hélice, monomotor. Realidade dos caras da Azul Conecta. O cara compra o ticket, leigo, não sabe que avião que é, chega só lá, comprou o ticket. Morre de medo, não entra. Morre de medo, o cara chega na sala de embarque, cadê o avião? É aquilo? Eu não vou. O cara desiste da viagem, vai embora, ele deixa o ticket e não vou. Que legal, cara, o cara agora. é um excelente avião, é um excelente avião, índice baixíssimo de incidente ou acidente, é um avião parrudo, robusto, bom, motor confiável. As pessoas não voam. Imagina um eventual... Um ATR, o pessoal tem medo? O pessoal tem medo de um ATR. Mas é que a gente viajou muito no Passa-Medo lá no Passarelo. Mas e se fizesse o jato Jetpack? Jetpack. Também é inviável. Porque imagina você equipar indivíduos com esse negócio. Mas eu acho que o jetpack ainda tem uma questão de estrutura muscular. Né, da pessoa. Exatamente. Você tem que fazer força. E outra, se com os patinetes já estava dando um monte de acidente, imagina o cara voando. Não vai funcionar. Você vai estar trabalhando 15º andar, vai entrar um cara pela janela. Eu sou o maior defensor disso, eu acredito nessa inovação, eu promovo a aviação, eu quero que as pessoas cada vez estejam mais próximas da aviação.
Mas a gente tem que ser realista, dizendo também que não é, infelizmente, é 100% do mundo que vai ter acesso, por enquanto, com o quanto custa, né? Diminuiu muito, hoje é muito mais acessível, muita gente pode ter o seu próprio avião, dividindo, voando. Hoje, muita gente pode pegar um avião comercial, mas a gente tem que entender que não é todo mundo ainda que pode pagar uma passagem de um voo comercial, né? Então, comercialmente falando, ainda é um desafio você Bem que reduzir falou, o custo. todas as empresas aéreas dão prejuízo. Exato, tá aí. A gente então, em resumo, eu acho que, indo para o fim, a gente não precisa olhar mais o que a gente já tem, melhorar, em vez de ficar pensando em criar carro voador, porque fazer, por exemplo, a empresa aérea dar lucro, melhorar, porque já acontece de forma... É que são partes da indústria diferentes, paralelas, né? Então, não é porque está se criando uma indústria tá nova olhando o outro que não lado. está olhando o outro E lado. falta guerra? Eu sou totalmente contra. Não, mas é verdade. Isso é verdade, você está aqui para Sim, provar. sim. A evolução Falta tecnológica... guerra para poder ter uma disrupção. A evolução tecnológica quebra todos os paradigmas durante períodos Com de certeza. guerra. Infelizmente, isso é Isso uma é verdade. Sim. Guerra é horrível e Sim. tal, mas será que às vezes falta guerra? Porque falta às vezes dar aquele empurrãozinho. Cara, é muito triste falar um negócio desse, né? É Mas absurdo assim, até, é um absurdo, mas é fato. Você pegar as grandes revoluções tecnológicas no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. O que avião foi na Primeira Guerra Mundial que Que o negócio começou Não, e que o Santos Dumont se Não, matou, foi na tá Guerra certo. de 32, na Revolução de 32. Ele tava no 32 aqui no Guarujá, Brasil. Exatamente. Mas tem essa história que ele viu, né, Usado pra guerra. ser usado para guerra, e ele já estava com muita depressão, acabou se matando, né? Esse foi mais um agravante. Mas o que a aviação, não, eu tô falando de aviação que é o que eu conheço, mas a tecnologia como Sim. um todo É Oppenheimer. evoluiu durante Só a existe Segunda Guerra bomba. Mundial. Exato. E aí a bomba nuclear, você pega toda a história de fusão, fissão nuclear e usa para um monte de outra coisa, para produção de energia. As usinas nucleares surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. É. Então, infelizmente, isso é uma realidade, sim. O mundo ele evolui muito, porque na guerra você tem a extrema necessidade de sobreviver e de construir coisas para ser melhor que seu oponente. E o governo banca tudo. É dinheiro infinito. Exato, dinheiro infinito. Se você pegar a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, era dinheiro infinito para tudo. Para chegar na Lua. Que não deu em nada, gastou muito Pra dinheiro. que chegou na Lua? Pra nada. Mas exato. foi pra Mas Lua. evoluiu Mas muito estão voltando. Estão voltando. Mas assim, ó, pra gente terminar bem, assim, não na guerra, né? Não, foi uma pergunta lógico. pontual. Tá enchendo. Então, assim, quais são as grandes evoluções que surgiram, os grandes produtos que surgiram a partir da aviação? Se a gente pegar, tipo, até o Teflon. Né? Pois é. Veio da... GPS tem a ver? GPS, Tem a sim. ver com o Sim, satélite, claro. né? Uhum. Não, o GPS foi criado como um sistema de navegação GPS, na Guerra Fria, Isso. né? Para você até então tinha sistema de navegação por rádio, frequência, e o GPS usar satélites para você criar uma rede muito mais eficiente. E hoje substituiu o sistema de rádio, né? Então, sim, o GPS que a gente usa no carro É graças à aviação. é graças à aviação, foi Que criada mais? para isso. O Teflon, que é a cobertura dos ônibus Dos espaciais, ônibus não é? espaciais. Tem uma superfície cerâmica embaixo também, a parte da cobertura dos ônibus espaciais. Falando em ônibus espacial, eu vi recentemente um corte que Estados Unidos pintava de branco o foguete que ia o foguete que ajudou a construir a estação, que ele abria em cima. É o ônibus espacial. O ônibus espacial, É, isso. sim. E eles pintavam de branco onde ia o combustível. Uhum. O tonel de combustível eles pintavam de branco, e acreditavam que tinha uma questão de radiação, eles tinham medo de radiação. Aí perceberam que não precisava mais pintar e pararam de pintar. Só de não pintar, e acho que eram 200 quilos que se levava Aham. por causa de tinta ali, Sim. eles economizavam por lançamento, acho que, sei lá, 30 milhões de dólares, só de não pintar É. o tonel lá de combustível. Tá aí uma outra curiosidade dos aviões. Todo avião é branco. Por quê? Para você refletir mais a luz, né? Então é menos energia solar que se absorve no avião, você esquenta menos o avião e custo também, principalmente. Raio derruba avião? Não, Nenhum raio derruba avião. não. Turbulência derruba avião? Não, de jeito nenhum. Não, mas voltando no negócio da cor, mas é porque teve uma época que a América era Azul, né? não, era Ela era era cinza. cor do prateada, era alumínio. cor do Não, ela alumínio é cor do mesmo. Ah, isso, alumínio. alumínio. Mas Então, era falta, mas não tinha pintura. Tinha pintura ali, tinha até só porque um você tem verniz em cima para dar aquele que aí mais... provavelmente ele ficava mais leve. Você diminui peso, só que você cria outros problemas. Não pintar o avião. Você aumenta a corrosão, você aumenta a exposição do material à luz solar, e isso daí com o tempo vai estragando. Então, não era mais
Não vale a pena não pintar o avião, Aham. né? Mas tem uma história interessante até da Segunda Guerra Mundial, que depois, do meio da guerra para frente, os americanos começaram a não pintar mais os aviões. Por isso que os aviões da Segunda Guerra Mundial americanos são cor de alumínio, Aham. né? Porque eles já estavam muito avançados na guerra, então eles não precisam mais pintar para camuflar avião. Por isso que eles são daquela cor. Mas isso, com o tempo, acaba também estragando o material. Então, a tinta cria uma camada protetora. A tinta branca, ela reflete mais a luz do sol, então você economiza em sistemas de resfriamento da aeronave e outras coisas, né? E a tinta branca, ela desbota menos. Então, é mais barato você manter um avião branco do que você manter um avião todo colorido. Só que um avião branco é chato, é feio, né? Então, os aviões coloridos são mais Eu legais. tenho um conhecido amigo que ele tem um Legacy enorme e ele pintou de preto. Fica lá no Nossa, Catarina. nossa. É Tá. o único avião preto do Catarina é dele lá e é conhecido porque é o único avião preto. E é um avião enorme, pretão, e ele sabe, os problemas ficam muito quentes. É muito quente, exatamente. Fora o custo, pra você manter um avião preto bonito, É bonito. que ele desbota, né? Ele fica fosco, ele vai oxidando. Imagina. Por exemplo, o laranja. O laranja é uma cor que precisa de manutenção, porque ela desbota. O vermelho desbota. Sim. Então, E você falou que está fazendo o curso dele. Fala um pouco como que funciona Exato. seu curso. Eu, por exemplo, gosto e penso um dia, realmente, quando estiver mais velho, assim, em pilotar. Eu vi um vídeo, estava até te falando, fora do ar aí, que eu vi um cara que foi pra Europa, ele aluga um aviãozinho, ele é um amigo dele, os caras viajam, vai pra França, é muito legal, muita liberdade, né? Aham. E lá tem uma grande diferença que eu acho que é um grande problema do Brasil, lá tem segurança. Então ele pousa em qualquer pista, acampa do lado do avião e tudo bem, ninguém Isso vai é bem roubar, ninguém vai legal. pular o muro ali. Na Suíça ninguém vai pular o muro lá e roubar. Agora, Muita liberdade. Não, então, só um parênteses com relação a isso. Você vai agora falar se é verdade ou não, porque eu também vi um corte recente falando que o Brasil é o segundo país que tem mais pistas para pouso, tirando os Estados Unidos. Que tipo, sim. o Brasil tá aqui, Estados É, Unidos não, é 20 mil e tantas, Aham. mas o Brasil é o segundo país que mais tem pistas de pouso. sim, o Brasil é a segunda maior aviação do mundo. Ela é 10 vezes menor que a primeira, mas... E quem Mas tá ainda- atrás do Brasil tá muito distante ou a gente vira o normal o do México mundo? é um Era país México, que era. tem Curioso, muita... né? o México, alguns países da Europa, Aí mas fica o mais Brasil... ou menos tudo igual. fica... Estados Unidos que é loucura. Estados Unidos não Estados tem Unidos, como por quê? 20 comparar. mil contra 1000. Por quê? Porque nos Estados Unidos já tem uma cultura aeronáutica muito... E lá é acessível? É muito Passagem mais pra acessível. eles. Muito mais. A licença de piloto é a segunda licença do americano. O cara tem a carteira de motorista e tem licença de piloto, Que é o que a gente muita falou, gente né? piloto. Que é- Então, Mas desculpa, eu E aí, citei- bom, eu tava te perguntando do curso porque acho que a gente percebeu que talvez seja uma questão de mobilidade, uma questão de hobby, uma questão acessível, que acho que no programa Sim, foi muito legal, quebrar. Até porque tem uma questão da aviação executiva, privada, que assusta imediatamente. Então, por exemplo, se você pegar lá quanto custa um Global 6000 para fazer aqui até Porto Alegre e voltar, você gasta 400 mil reais só de combustível. O negócio de combustível deve ser 200 mil, sei lá. É caro pra até caramba, Porto Alegre não é tanto, mas é caro. É muito caro, né? Sim. Sei lá, custa só de combustível 100 mil reais, é caro pra caramba. Então o pessoal falando é inviável, nunca vou ter meu avião, mas a gente também falou que tem formas de hoje ter um avião mais leve, mais tecnológico. Porque assim, para quem não conhece aviação, avião é avião. Né? A gente tem até uma brincadeira que é uma listinha de várias silhuetas de avião, que para quem conhece são vários modelos diferentes. E avião, Pra avião, mídia tá assim, ó. Avião comercial, Boeing, aí tem tudo, né? Teco-teco, aí é tudo quanto é avião pequeno, teco-teco. Então, pra quem não conhece, avião é avião. E é caro, a premissa E é caro, era. exato. E não é, claro que um Global 6000 é brinquedo de gente grande. Aí a gente tá falando de um jato executivo de grande porte, é avião para dono de empresa, é avião para diretores, né? O Luciano Hang, por exemplo, tem um Global 6000, outras empresas grandes têm um Global 6000. Custa quanto? O pessoal saber? Por volta de 50 a 60 milhões de dólares, um 6000. Né? Aviões da categoria, tem o Falcon 8X, tem o Gulfstream G650, são aviões, né? Absurdo. Aqueles que fazem sucesso no campo de Avião golfe. que eu nunca vou ter, com certeza. Faz sucesso no campo de golfe, Faz né? sucesso em qualquer lugar. Em qualquer, exatamente. É que no campo de golfe é que nem o cara chega de helicóptero no campo de golfe. Pobrinho. Ele pode chegar de helicóptero ou chegar de Robinson. Ô, louco. Se for chegar de Robinson, é bom nem ir, né? Então tem essa brincadeira na aviação aí do qual que é a máquina que o cara chega. Mas aí sim, realmente são máquinas caras, são máquinas que o cara tem que ter ou muito dinheiro
ou um propósito dentro da empresa. sim. Né? Então, por exemplo, eu já ouvi de empresário que cresceu a empresa dele quando comprou o primeiro helicóptero. O Luciano Hang, por exemplo, comprou o Global 6000 porque começou a fazer negócio com a China. Era um avião para o cara conseguir chegar rápido na China. Tem um propósito, tem um objetivo, razão, tem né? uma razão Não para é isso. luxo. Não é luxo. Né? Agora, existe a aviação de pequeno porte, aviação de hobby, aviação leve, aviação esportiva, que são pessoas que têm o avião, é o meu caso. Em vez de eu ter um carro bacana, eu tenho um avião. Eu prefiro, eu acho mais legal. Inclusive, entendeu? o pessoal que não acompanha a sua chegada, foi muito legal você estacionar o avião aqui Esse na eu ponte pousar o de avião aqui, cirurgia. Foi bem bacana essa exatamente. chegada. Eu cheguei e pousei na A gente marginal parou a aqui. avenida aqui, É a isso. avenida 23 de maio aqui na parada, e ele pausou. E o avião tá lá agora, também. é isso. Mas, bom, aí... Tem um amigo meu, por exemplo, ele tem uma BMW 8. Aí é mais ou menos, a BMW 8 custa mais ou menos o preço do avião que eu tenho, que é um Super Petrel. Aí ele foi voar comigo, ele falou, quanto custa esse avião? Aí eu falei, o Super Petrel hoje na faixa de uns 650, 700 mil reais. Ele, caramba, é o preço do meu carro. Eu falei, pois é, E eu você vou. prefere ter o carro, eu prefiro ter o avião. Voar. Entendeu? Teu avião, eu vou de Uber. Eu acho muito mais legal. Meu carro tem 10 anos. Mas vamos supor, alguém que... O avião mais barato... Eu quero começar, tô fazendo seu curso lá, eu quero ter um aviãozinho mais simples pra brincar. Cara, tá? o Trike, ele é um aviãozinho muito gostoso de voar. A gente brinca que é a moto da aviação, que ele é aberto. E custa hoje um Trike zero na faixa de 120 mil reais. Olha aí. E você acha usado... Você acha usado por 70, 80 mil reais. O preço de um Que HB20 carro que zero. você compra zero hoje por menos de 100 mil reais? Um HB20, só. Não, carro, Também? tô falando carro. Pois é isso. É. E ainda pode dividir. E ainda Pô, pode e aí, dividir. quem- Exatamente. Vai lá, Então, é tudo uma 30 pra cada questão... um, a gente Vamos, tá vamos feliz. comprar né? É tudo uma questão do que você quer. Eu, por exemplo, eu não sou da moto, né? Mas eu sei que tem moto que custa 100 mil reais. Eu nunca pagaria 100 mil reais uma moto. Mas quem gosta da moto, cara, é o brinquedo do cara. Exato. Então, cada um vai naquilo que acha legal. Na aviação por hobby, se o cara gosta daquilo, gosta de voar, entende os benefícios que aquilo tem, cara, é uma questão de organização e investimento. E o curso? O curso, a gente tem a Escola Aeroportuária de Aviação, que é uma escola que é curso teórico online. Então, para você ser piloto, o primeiro curso é piloto privado. Faz o piloto privado teórico, faz a banca da ANAC, começa a voar. A gente não tem o curso teórico, mas o curso prático, mas a gente indica escolas para você poder fazer as suas horas de voo. E na nossa escola você faz todo o curso teórico para fazer a banca da ANAC. Que é a certificação que a ANAC exige, tirando a parte Exatamente, é a certificação teórica que você precisa ter. Então, o curso, ele não é obrigatório, mas ele é extremamente recomendável, porque dificilmente você vai passar na banca da ANAC sem fazer um curso, que é cheio de E usa pegadinha. pra prática também, E, claro. obviamente, você vai ter o Vai conhecimento divulgar pra sem prática. faculdade, né? Não tem como, exato. Mas o nosso curso é legal porque a gente gravou tudo ele muito na prática. Legal. Então, a gente voa avião, a gente visita a torre de controle de aeroporto, é um negócio bem visual mesmo. E ele tá dividido como? Se eu quiser fazer, onde que eu encontro e quanto tempo seria? De 1 ano de curso, 2 anos de curso? O curso, ele é vitalício, você compra, ele é seu. Se você quiser demorar 10 anos para fazer, você faz. Mas o ideal que a gente indica é 4 meses. Ah, legal. Né? Então, ele está no nosso site, que é escolaaero.com.br. Você adquire o curso online lá, tem as aulas disponíveis. O nosso curso é o único do mercado que tem um tutor disponível a hora que Toda você semana quiser tem aula. para Ó o aula. aluno aí. O Então, feedback. ele é aluno lá. ó. Fica a aba aberta aqui, ó, que toda hora eu tô entrando, tem um Surgiu tempinho, tá dúvida, ali, ó. você assistiu um vídeo e não entendeu? Inclusive, Chama eu o não queria tutor dizer, e vai mas lá. as perguntas foram elaboradas Baseado- pelo tutor. Ele mandou, você tá com umas dúvidas só pra perguntar aqui pro chefe? Não, pois é. Aproveitar a aula particular aqui Opa. agora, presencial. Legal. Não, mas é sério, ó, o curso é muito legal. Ele é dividido em módulos, ele é bem prático, como você falou. Assim, a primeira é muito de aviônica, né, de parte mecânica. isso. Depois você tem meteorologia, para você aprender também tudo que acontece na atmosfera, o No tanto que se céu, né? interfere. Na meteorologia, a gente foi em estações meteorológicas, a gente soltou um balão meteorológico, mostrou como que funciona um balão meteorológico. É mais ou menos o que você faz no É o que eu YouTube. faço no aero. E que todo mundo gosta, porque é Exato. muito legal. Só que de uma maneira mais aprofundada. Claro, Aí depois tem navegação aérea, regulamentos de tráfego aéreo, teoria de voo, aí tem a pré-banca da ANAC, tem vocês têm uma- tem Tem. tudo isso, tem O o simulado de simulado ali prova, também, e a aula com o professor toda semana, E por que você resolveu fazer? porque eu acho muito foda. Você quer pilotar um dia? Quero pilotar em breve. Em breve a gente Por vai fazer. mais que as Muita- pessoas aqui Tem que te levar pra- duvidem. Vou te levar para voar no Montaera, aqui no Campo de Marte. Quero né? muito. Vai ser legal. Quero muito. É E, isso. no curso de regulamento de tráfego aéreo,
né, que fala da parte de regulamentos e tudo mais, nós fizemos várias aulas dentro da Torre de Controle de Congonhas Sim. e no controle de espaço aéreo lá no APP São Paulo. E aí tem uma aula que eu acho legal dizer, porque existe um sistema de backup de comunicação entre torre de controle e avião, que é por luz, pistola de luz. O controlador aponta a pistola de luz para o avião e aperta a luz vermelha, luz verde, luz âmbar. Cara, pergunta para qual piloto que já viu um troço desse na vida? Ninguém. É muito difícil, porque hoje em dia ainda ter falha de comunicação para o cara usar a pistola de luz Sim. não existe, né? É muito difícil. E a gente pegou a pistola de luz do controlador ali, o controlador mostrou, ó, isso aqui é a pistola de luz, funciona assim, você aponta para o avião ali. E em outros cursos você vai ver isso num desenho, desenho rabiscado ali, né? Legal. Então nosso curso ele é bem prático Exato. mesmo. E aí fez o curso. Eu preciso da prática para prestar a prova da ANAC ou eu Não, posso- você pode prestar a prova da ANAC sem fazer a prática. Aí se eu passar, eu faço a prática. Exatamente. Na prática eu já po- estou pilotando. Né? sim. O ideal, a sequência ideal é você fazer toda a parte teórica, faz a banca da ANAC, passa, aí Exame você tira, médico, enfim, tira o tem- certificado médico aeronáutico e aí vai voar. Agora, você pode voar até o seu pré-solo, que é o primeiro voo que você vai fazer sozinho, por volta ali de 15, 20 horas de voo, até lá, antes do solo, você pode voar com o instrutor sem a banca da ANAC. Mas para você fazer o seu Dali em primeiro voo diante. solo, tem que ter a banca da ANAC. E Então o ideal é daí- fazer essa sequência. Exato, aí 100 horas mínimas para você poder... 40 horas 40 mínimas horas. para tirar a licença de piloto privado. Assim. Para quem não quer trabalhar com isso, É o que precisa. tá ótimo. Esse cara, depois de tudo isso, já está licenciado, habilitado igual você, e pode pegar o aviãozinho particular. e Pode ir pra pegar o onde quiser. avião. Eu não aconselho ninguém que tira a licença de piloto privado com 40 horas pegar um avião sozinho e Não, sair voando. ok, mas eu digo, ele está né? habilitado para isso. Tá. E se ele for para os Estados Unidos, Europa e tal, Ele pode, desde que ele tira a prova da ICAO, que é a prova de proficiência no inglês. Ah, tá. só. Até porque toda Saiu do Brasil tudo em comunicação inglês. é inglês. Então você tendo isso, você tirou a prova da ICAO, que é você faz um curso de inglês, tem colegas, parceiros nossos que dão esse curso. Aí você pode pegar um avião monomotor, e viajar o mundo. dar a volta E ao aí mundo. que a se gente você vai quiser. fazer esse voo aí isso aí. para a Suíça. Vamos dar a volta ao mundo. É interessante dizer o seguinte: diferenças de licenças e habilitações. Licença. Piloto privado é uma licença, piloto comercial, piloto de linha aérea. Isso são licenças. Qual que é a diferença entre as licenças? Piloto privado, você não pode voar um avião comercialmente, você não pode ser remunerado por isso. O piloto de linha aérea é quando você entra numa companhia aérea para se tornar comandante, você tem que ter a licença de piloto de linha aérea. Agora, as habilitações são paralelas às licenças. Então, você pode ser piloto privado com licença multimotor e FR. Você, com a licença de piloto privado, você pode voar aviões com mais de um motor por instrumento. Se eu tiver o meu próprio Boeing 747, eu posso voá-lo com uma licença de piloto privado. Eu não preciso ser piloto comercial, E desde que ele seja meu. Entendeu? E se você comprar e pilotar, você vai ser obrigado a passar pelo curso da montadora, que tem aquele preparatório Depende lá. do avião. Alguns Aí aviões você tem exigem- 2 tipos de avião. Você tem o avião classe e o avião tipo. Avião classe é a classe do avião. Por exemplo, um avião monomotor, como um Cessna Skyhawk, ele é um avião classe. Você, com a licença de monomotor, você voa aquele avião. O tipo é O específico. tipo é específico, aí você tem que fazer o curso Que são dele. aviões maiores e... Tem que ter simulador de voo. É aí que por exemplo, você falou do Global 6000, ele é um avião tipo. Então, a tripulação do Global 6000 tem que fazer simulador de voo, normalmente nos Estados Unidos, O meu, o cara o vai meu lá. cunhado voa um Globo 6000, estava agora morando com 40 dias em Londres, fazendo exatamente Então, o curso. porque é habilitação de tipo. Aí você tem que ter habilitação do avião, que é o caso do 747, um avião tipo, evidentemente. Então, eu posso ter o meu próprio 747 com a minha licença de piloto privado e fazer todo o curso, além de ser multi, jet training, FR e tal, fazer o curso do avião e tirar a habilitação do 747. E levar os amigos todos E para passear no levar seu os Uma avião. amigos última pergunta, você vai É. encerrar. Cara, a última pergunta, que isso é certeza que é dúvida de quem está pensando ou não em comprar o curso. Todo mundo acha que pilotar um avião é muito difícil, muito complexo. O curso, a prova da ANAC, são difíceis? Realmente tem essa, né? Para pilotar tem que ser Pegadinha, gênio. né? É igual tá? vestibular, Cara, né? Como que é não, isso? não precisa ser gênio. Essa história de que não pode usar óculos é mentira. Isso aí nem na aviação militar existe Daltônico mais. Daltônico depende do nível, né? Mas no nível de daltonismo Mas isso pode é ser. na prova médica. Por lá, isso no que você exame tem médico. certificado médico aeronáutico. Mas e as provas? São muito complexas? Não são muito complexos, É como ele difícil falou. ser Tem piloto muita, comercial.
tem muita pegadinha nas provas, né? Então, até a gente tem nos nossos simulados, às vezes o aluno reclama, fala, mas isso aqui não tá claro. Não, não é porque não tá claro, é porque na ANAC Lá é é assim, é pegadinha, Entendi. é para não ser claro mesmo, para você, né? Então, é questão de estudar. Dá pra. O indivíduo que fala, não sou gênio, sou normal, ele Não, pode não precisa ser vai gênio. passar e Bom, vai eu Eu sou sou piloto, piloto, é igual não a AB. É igual a AB. Mas o AB reprova 80%. É, Ele vai então. falar que a prova é difícil, por isso que eu tô perguntando. Não, não é. Eu acho que, bom, eu para direito eu sou 0 para trás, não é nem a esquerda, né? Então, para mim, isso é o bicho de 7 cabeças. Mas Não da é uma prova aviação impossível. Não, não assim, é eu uma acho que prova é um paralelo. impossível, mas a pessoa tem que gostar de exatas, né? É. Porque tem um pouco de mecânica, tem matemática, tem coisa. Tem que ver se é a área que você gosta de Fazendo atuar. paralelo com o curso que você faz para poder, a prova que você faz para poder tirar a carteira de motorista, por exemplo. Acrescenta ali talvez um pouco de informações sobre o carro, você saber um pouco de mecânica e você saber um pouco de, sei lá, de como o motor funciona. Eu acho assim, na verdade, na minha opinião, a habilitação, a solução do trânsito no mundo é dar licença para quem sabe dirigir, né? Então, o problema é que é muita vista grossa, né? Na aviação já não é tanto. Você tem que passar mesmo, você não tem um exame de autoescola que você solta uma lá e o cara tipo, não, na Tem aviação uma não última funciona. pergunta que eu acho que é do pessoal também. Quero fazer as provas práticas. Realmente são caras? Isso é uma pergunta. O pessoal fala, pô, fiz lá o seu curso, passei na prova da ANAC, vou para a prova prática, vou para Para aula pra prática. aula prática. Uhum. São muito custosas? Hoje em dia, a média está em torno de 700 a 800 reais por hora de voo. E você precisa de 40 horas. Então vamos arredondar, 800 reais por hora de 40, voo, tem que vezes gastar 40, 40 mil, vai. você vai gastar aí, não vai, Não dá 32, 30 e poucos mil reais 30 mil reais, você Tem- está apto a... para tirar a sua licença de piloto privado. Aí, o que eu mais escuto é, isso é coisa para milionário. Vamos lá. Você não tem um limite mínimo de tempo para tirar a sua licença. Você pode fazer essas 40 horas de voo em 5 anos, se você quiser. Então, é uma questão de planejamento. Claro, Eu gosto muito de uma frase que é, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa. claro. Então o cara que fala, isso é coisa de milionário, não sei o quê, não vai. O cara que quer, vai dar um jeito e vai conseguir. Agora, o cara que quer entrar como piloto comercial, seguir carreira nisso, primeiro, não existe carreira sem investimento. Claro. Você não se torna um isso, é que nem pagar profissional. faculdade, Você não se torna um profissional sem investimento. Pós-graduação, tudo. E você ainda na aviação tem a vantagem que você pode se tornar um piloto militar. Você entra lá na Epicar, por exemplo, vai depois para a Academia da Força Aérea, né, o pessoal mais novinho, a Academia da Força Aérea até 26 anos, e faz a sua carreira lá. E isso é bom porque é pago... Você não paga nada. O que você tem que fazer? Estudar, meu amigo. Claro. É de graça. Faculdade pública. É faculdade Quer fazer a pública. USP? É faculdade pública. Estuda. Então não fica deitado com a cabeça no travesseiro reclamando, porque isso aí é coisa de milionário. Estuda, Não. entra na AFA e se torna piloto militar. Não, e 35 mil reais não sendo pagos à vista, você Sim. fazendo um planejamento de 4, 5 anos, é totalmente Uma aula por viável. mês, é o preço da mensalidade da Os faculdade. 35 mil isso aí. reais para você ser piloto privado. Depois tem mais 100 horas para ok. ser piloto Mas comercial. esse cara tem que investir igual tem que investir em qualquer carreira. E outra Exatamente. coisa, vai ser bem remunerado. Isso é importante. Exatamente. É que nem medicina. O cara paga a faculdade cara, Exato. mas assim que ele é médico, o Olha, plantão um dele... caminho muito legal para quem quer entrar na aviação é começar como comissário. Comissário eu acho que é a profissão com o melhor custo-benefício que existe. Porque você vai pagar lá 2, 3 mil reais para fazer um curso, em 4, 5 meses você está pronto, você tira a sua licença de comissário e já está apto a fazer prova de seleção numa companhia aérea. O problema em é a um vaga. ano, o problema é a vaga. Mas aí tem que se destacar, né? exato. Claro. Mas em um ano, você começa do zero a talvez a contratação ganhando 4, 5 mil reais de salário por mês. Ou seja, em um mês de salário você já pagou o seu curso. Exato. Você entrou na companhia aérea, voa como comissário, a grana que você ganha vai pagando hora de voo. Conheço muita gente que fez isso. Legal. E você tá já dentro da inserido, companhia exato. aérea, você faz tá inserido. network, conhece um piloto. Exatamente. conhece- Então, tem caminho. É Pra só tudo na querer. vida. Para tudo na vida tem um caminho. É isso aí. Mas é muito mais fácil você ficar reclamando. Aí, no Não é? final a gente vai falar de inovação, que terminamos com um papo de... Dica do papo de RH. Exatamente. Eu ia falar Boa. de coach, mas é sacanagem, né? Tipo, Fernando de Bortoli, para te encontrar nas Valeu. redes sociais, os links, caminhos, Aero por trás da aviação. Aero por todos trás da eles. aviação, só escrever em todas as redes, a gente está lá.
em tudo. Boa. Mais um programa muito especial, um convidado 10 aí. Eu posso dizer que eu sou inscrito, curto o trabalho Obrigado. e realmente é muito legal o jeito que eles fazem. Então vale a pena mesmo procurar. E eu vou ser um novo aluno aí do Opa, curso. será Não, muito Porque eu bem-vindo. vou agora, a gente vai apostar quem vai virar o piloto Não é? antes. Antes, exatamente. Isso é um bom incentivo. É o melhor né? incentivo É o do melhor mundo. Tem que incentivo. viver sempre na base competição. da Não, eu, competição. além de fã, sou aluno aí, ó. Tô lá, Você tá já vendo? é Tô na aluno, frente, tá na tô na minha frente, tô na frente. Beleza, ó. Innovation Hub Show em todas as redes sociais também estamos por lá. Só procurar, seguir, porque toda semana a gente está falando aqui de inovação de uma maneira diferente, no universo diferente. E eu não falei, eu tô no @Luiz Augusto Durso em todas as redes sociais também. Perfeito. Isso aí, pessoal. Valeu demais. Até a próxima.